Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa 7ª aula de hoje. Espero que todos estejam bem e nós vamos dar continuidade na aula que nós estávamos estudando, a aula 6, e daí nós temos a aula 7 e a 8, que são continuidade. Então hoje nós vamos trabalhar ainda mais algumas questões voltadas ao poder familiar. Espero que todos tenham conseguido assistir o filme Uma Prova de Amor. Eu sei que alguns encontraram dificuldade porque o filme não está disponível gratuito. Ele é um filme de bastante procura, por isso é difícil encontrar, a não ser que seja pago, né, Netflix, essas coisas, ou mesmo através de videolocadoras. Eu entendo, algumas pessoas me falaram, e eu até disse, olha gente, se vocês puderem, assistam as partes do filme que estão disponíveis ali no YouTube, para vocês terem essa noção ao menos. Mas o filme é muito bom, eu achei assim que nós poderíamos discutir. Na verdade, a ideia que eu tinha era de levar o filme para a sala de aula. Mas vocês têm que entender que nós estamos num tempo atípico e que não tem como nós trabalharmos. Vocês encontram dificuldades, mas a maior dificuldade é, sem dúvida nenhuma, a nossa de poder fazer chegar até vocês todos os recursos da nossa aula e tudo aquilo que a gente gostaria de repassar para vocês, conversar, trocar ideias, informações. Eu sei que a nossa aula é puro teoricismo, né? Nós vamos trabalhar com vocês questões bastante teóricas e que depois na aula poderiam vir melhor os exemplos e as outras questões pertinentes ao dia a dia o dia a dia da vivência daquilo que nós estamos trabalhando com vocês. Muito bem, pessoal. Hoje, então, nós vamos dar continuidade àquilo que nós estávamos vendo na aula passada. Penso que seja uma aula hoje bem interessante. Nós vimos na aula passada autonomia e tomada de decisão. O filme ajudou a responder essas questões. Questões relacionadas à adoção, tutela e alienação parental. Ficou mais ou menos esclarecido, tem muita coisa, né, para que a gente possa abordar no mundo jurídico, no mundo legal, essas questões de adoção, tutela e alienação parental. Aí nós vimos também um pouco sobre o poder familiar, direito de escolha, e também vimos algumas coisas apenas sobre o poder pátrio, né, trabalhando um pouco as características da família, barriga solidária, alguns limites da barriga solidária, tem uma legislação própria que eu posso passar para vocês, e também as vantagens da barriga solidária. Hoje eu pretendo trabalhar com vocês um pouco mais a questão dos direitos sexuais, transgênero, ética da diversidade e critérios de inclusão. Vamos terminar um pouco mais o pensamento sobre células tronco e embrionárias, e aí a gente vai ver mais algumas questões relacionadas ao poder familiar, certo? Então, apenas para nós concluirmos esse pensamento sobre reprodução assistida, e que eu falei para vocês na aula passada e o tema ficou em aberto, qual é o problema que nós encontramos hoje sobre os bancos de sêmen, bancos de óvulos e bancos de embriões? Hoje é um grande problema bioético, essa questão dos bancos de sêmen, eu trabalhei com vocês todas aquelas questões de parentesco e tudo mais, que tem que ter todo um cuidado quando se trata de fazer uma reprodução assistida, né? Quando o casal procura, porque uma das partes é infértil, e o casal procura então pela inseminação artificial, pela reprodução assistida. E aí então, hoje existem muitas formas, né, que os casais podem acessar ao direito de ter uma reprodução assistida. Mas aí fica a pergunta, o que fazer com a questão dos óvulos, dos sêmens? Ou então, o que fazer, o que é pior, com os embriões já fecundados? Alguns são utilizados para pesquisa,
pesquisa com DNA, pesquisa com embriões, células embrionárias e a aplicação dessas células embrionárias e tudo mais. Então, ainda assim, não há uma resposta contundente, definitiva, sobre questões ético-legais no que se refere aos bancos de embriões, bancos de espermas e bancos de óvulos. Eles ainda estão aí disponíveis, mas eles não podem ser utilizados indiscriminadamente, o que poderia acarretar num grande problema ético, tá? Sem falar que hoje não se faz pesquisas com células embrionárias sem antes trabalhar com células tronco adultas, né? As células tronco embrionárias, muitos vão defender que elas são muito mais práticas, fáceis de se adaptar ao ambiente para onde elas vão ser destinadas. Então, resolve o problema daquele paciente que quer voltar a enxergar, que tem problemas de ordem genéticas no seu corpo e tudo mais. Então, as células tronco embrionárias seriam, assim, mais adaptáveis. Porém, nós também temos um estudo sobre as células tronco adultas, que são menos invasivas, que não teriam problema genético. E hoje nós teríamos duas soluções para problemas células, para manuseio de células adultas, células tronco adultas. A primeira vantagem seria que a própria pessoa oferece para si mesma a solução do seu problema, sem ter de recorrer a uma célula tronco embrionária, ou seja, para aqueles que defendem que a vida começa com a gestação, que a vida começa com a fecundação, sem recorrer a um aborto, né, sem recorrer a uma morte para poder resolver um problema de saúde em outra pessoa. E a outra vantagem é que hoje já estão ficando coletadas informações e também vários materiais genéticos desde o parto. Então, algumas clínicas estão tomando a preocupação de guardar, né? Guardar informações genéticas desde o nascimento da criança, quando guarda-se parte da placenta, guarda-se parte do cordão umbilical, e isso tem ajudado a reproduzir mais tarde células tronco adultas, e que não seja necessário recorrer às células tronco embrionárias, para resolver justamente esse perigo que nós temos hoje, que é o perigo ético de um descarte indevido dos embriões. Daí, o que é a mentalidade dos geneticistas? Já que está aí disponível, para a gente não jogar fora, vamos utilizar dessa forma. Mas essa forma é uma forma equivocada de utilizar células tronco embrionárias, de utilizar embrião só para não jogar fora. Mas ainda assim, permanece a pergunta: como descartar? Vamos descartar esses embriões? Qual é o problema ético que existe por trás disso? Então, hoje nós falamos que a doação de embriões ela é possível para gerar filhos naqueles casais que não têm condições de ter ou de gerar filhos porque um dos cônjuges é estéril. Então, o casal, né, que faz a reprodução assistida e consegue ter filhos gêmeos, sobraram embriões que o casal resolve doar. Anos depois, o casal que recebe o embrião doado tem filhos. Situação dos filhos: são irmãos, que não sabem que são irmãos. Há o anonimato do doador e do recebedor, ou do receptor. Agora notem o problema que está por trás. São irmãos geneticamente falando, mas não são irmãos moralmente falando, nem tampouco afetivamente falando, mas eles são irmãos genéticos. E se por acaso, numa cidade, falei sobre isso na aula passada, numa cidade onde uma pessoa que doou muito
sêmen. Ele vai ter vários casos de reprodução assistida, de inseminação in vitro, fertilização in vitro, ou seja, ele pode estar espalhando filhos para a cidade inteira. Pode acontecer de, no futuro, esses filhos se encontrarem e virem a namorar, casar e serem irmãos. Moralmente não é um incesto, mas geneticamente sim. E os problemas genéticos que isso pode acarretar? Então, o controle de embriões, de sêmens, de óvulos, precisa ser rigorosíssimo. E ainda assim, nós corremos o risco desse tipo de situação. Muito bem, eu só queria fechar essa porta que havia ficado aberta sobre o descarte dos embriões, para dizer para vocês que não temos, eticamente falando, uma solução para isso. O que deveria ser feito? Deveria ser feita a fertilização na medida em que forem sendo utilizadas. Essa coisa de os geneticistas e os médicos fecundarem vários óvulos, né, criarem vários embriões e deixar ali à disposição para serem implantados, esse é o problema. Por que não criar conforme a necessidade? É claro que isso pode ser mais dispendioso e depende mais do laboratório. Então, de cara, é melhor já fecundar 20, 30, que daí já fica ali disponível, né? Mas na hora da implantação, vai implantar 2, 3 que podem acabar sendo segurados, e aí nós vemos mulheres que estão interpelando ou apelando para a reprodução assistida, e que acabam tendo 1, 2 ou 3 embriões implantados, que os 3 acabam vigorando, tá? Então, nesse caso, o mais certo a fazer, eticamente falando, é que fosse sendo reproduzido na medida em que fosse sendo gasto, sem que houvesse banco de congelamento de embriões. Não deve haver, eticamente falando. Mas isso não é viável por questões financeiras. Agora nós vamos começar com o outro assunto que eu acho bem interessante, porque ele é muito polêmico, e claro, vou pedir para você seu papelzinho, sua caneta nas mãos. Vamos conversar sobre os aspectos éticos e jurídicos da sexualidade, concepção e contracepção da sexualidade, os métodos e técnicas, aspectos jurídicos, a procriação responsável, planejamento familiar e os direitos reprodutivos, cultura e legislação. Depois nós voltamos ainda um pouquinho para falar, essa aqui já foi, né? Esse aqui, então, nós vamos ter apenas, eu só vou deixar na tela de vocês, porque agora eu vou voltar a trabalhar com vocês, mas não mais com o PowerPoint. Eu já disponibilizei para vocês no Unimestre o texto que eu vou trabalhar com vocês, tá? Já está disponível no Unimestre. Por isso, queiram, pois, encontrar lá. O texto é Bioética e Sexualidade, tá? Está lá disponível para vocês no conteúdo de Unimestre. E ali nós temos várias questões bioéticas do início da vida humana e também relacionados à sexualidade. O primeiro, então, concepção e contracepção. Quais são os métodos e quais são as técnicas, né? Vocês vão ter aos poucos, ali logo mais abaixo, nós vamos conhecer alguns métodos e técnicas, tá? Depois nós temos aspectos jurídicos, a procriação responsável dentro do planejamento familiar e os direitos reprodutivos, cultura e legislação. Se vocês me permitem, eu vou pegar só mais 2 livros, eu estou aqui com a minha Bíblia, mas eu quero pegar 2 livros para vocês verem na minha biblioteca. Espero que com isso tenha dado tempo de vocês abrirem o conteúdo do Unimestre. O conteúdo que eu quero que vocês abram é Bioética e Sexualidade. Gente, eu tenho 2 opúsculos
que foram desenvolvidos, um pelo Alberto Pinheiro, que se chama Controle de Natalidade, muito interessante, controle de natalidade, sobre a questão de planejamento familiar, sobre as questões de quem poderia exercer o controle e a regulação sobre a paternidade e a maternidade. Quem pode? Como que se resolve essas questões? Só a família pode resolver? O Estado pode interferir? Até quanto o Estado pode interferir? Já adianto para vocês que o Estado só pode interferir no controle de natalidade, de planejamento familiar, quando se trata de conscientização, mas nunca de intervenção. Então não compete ao Estado intervir na fecundidade. Aquela ideia assim, mas está nascendo muita gente, eu já falei na aula passada, outros países são liberados, o Estado pode intervir. No Brasil, a legislação não permite que o Estado controle ou regule a sua população, tá? Então aqui é um opúsculo, um livro pequenininho, bem interessante sobre o controle de natalidade e sobre algumas legislações. E um outro livrinho pequenininho também, que é esse aqui, Em Defesa da Vida Humana, de Christian Bachie-Fontaine, e ele foi meu professor de fim da vida no mestrado. Achei muito bom o material dele. Ele trabalha a defesa da vida humana nos diversos aspectos, sobre o direito de viver e o direito de morrer também. Quando nós vamos tratar dos direitos da sexualidade, nós temos ali algumas questões que merecem a nossa atenção devida. Por exemplo, a primeira ideia é sobre o direito de conceber. O que é concepção? Concepção é um conjunto de fenômenos que levam à formação de uma pessoa, de um zigoto. Isso é uma concepção segundo o dicionário Aurélio. Mas nós temos as concepções naturais e as extracorpóreas. Nós já falamos sobre a reprodução assistida ou a fertilização in vitro, que são extracorpóreas. E também falamos sobre isso na aula passada. A concepção natural, a mais conhecida de todos. Aí resta-nos uma pergunta. A concepção da ideia de filho, todos têm direito a ter filhos? Quantos filhos cada casal poderia ter? Caberia ao Estado dizer quantos filhos cada casal pode ter, assim como acontece na China, no Taiwan? Não sei se vocês chegaram a pesquisar. Aqui no Brasil é livre, as pessoas podem ter tantos filhos quantos quiserem. Isso é positivo? Não é positivo? Eu conheço pessoalmente um casal que, por causa da assistência do governo, daquela ajuda de custo para cada filho, e também depois o Bolsa Família, eles chegaram a ter 8 filhos. O único planejamento para ter 8 filhos era o fato de que eles iriam ganhar aquela ajuda do governo. Mas, uma vez que gastaram a ajuda do governo, como fazer para criar 8 filhos sem que o governo ajude mais? Então, essa aí é uma dificuldade. Ali no nosso texto, o nosso amigo Sgrécia, ele diz o seguinte: a procriação, que está inscrita na finalidade da sexualidade e na complementaridade dos sexos, é lícita. Portanto, a procriação é lícita. E, para os que fizerem uma escolha conjugal, não pode ser excluída. Excluir a fecundidade de uma união que está orientada para a fecundidade quer dizer contradizer a finalidade do ato conjugal. Não se pode, todavia, falar de direito ao filho. O direito que emana do matrimônio é o de poder executar atos por si fecundos. A fecundidade afetiva pode depender de outras causas. De resto, o direito ao filho é uma expressão imprópria, pois ninguém tem o direito de ter uma pessoa como se fosse uma coisa.
como se fosse dona e proprietária daquela coisa. E esse é um pensamento que é recorrente. Quando você encontra um casal que um deles é infértil, às vezes é uma desgraça para o casal. O casal entende que a única forma de ser feliz e de ser realizado como casal é ter um filho biológico. Recorrem a todos os métodos e formas para se ter esse filho biológico. Não havendo a possibilidade de tê-lo, qual é o impedimento ou qual é a conscientização que você poderia ter de um filho não biológico? Ou aquele famoso filho gestado no coração. Qual é o problema? Então nós temos essa confusão, eu diria que nem é uma confusão, este equívoco de pensamento ao dizer que as pessoas têm direito ao filho. Não, as pessoas não têm direito ao filho. O filho é consequência da escolha conjugal. Não conseguindo, a pessoa pode aderir a outras formas, né? Ou a extracorpórea, ou a adoção, e assim por diante. Mas então é bom que se diga no início dessa aula que ninguém pode se dizer obrigado a ter um filho genético, um filho que seja nascido biológico. Então essa é uma forma deturpada de se pensar família. Quais são os métodos contraceptivos? Nós conhecemos vários, né? Temos um deles, que é o método comportamental, método ritmo ou o Gino-Knaus, do calendário ou da tabelinha. E esse método ele é muito utilizado por aquelas mulheres que são mais religiosas. E são aquelas que seguem a sua religião quase que fundamentalmente. E não tomam nenhum outro contraceptivo porque a sua religião, a sua moral não lhe permite abortar, tá? E nós vamos entender que existem muitas formas de abortivo. Aí nós temos outro método contraceptivo, que é a temperatura basal, o método do muco cervical, que é o método de Billing, o método do coito interrompido, muito pouco eficaz, né? Diga-se de passagem, que é aquela questão de assim, eu não vou ejacular na vagina para não engravidar. Não, o líquido semiótico, o líquido do sêmen, ele já estará presente desde o início da penetração, né? Então nós vamos entender que é possível que seja engravidada só pelo fato da penetração e não necessariamente da ejaculação. Depois nós temos os chamados métodos de barreira, os preservativos, como por exemplo a camisinha masculina e feminina, o diafragma, o DIU, as esponjas e os espermicidas, que são os que eliminam que são os mecânicos, que eliminam o esperma, né? As esponjas, que seriam aqueles que absorvem os espermas, para que eles não cheguem até o óvulo, mas nenhum deles é totalmente eficaz. E o DIU é, sim, abortivo, porque o DIU ele vai exterminar o óvulo depois de fecundado. Nós temos aí esses métodos que eu falei, os de barreira, são os mais mecânicos. Aí nós temos os métodos de composição hormonal, pílulas, injeções, implante hormonal, anel vaginal e o adesivo. O que ocorre muitas vezes, eu não sou técnico nisso, mas como eu sou bioeticista, a gente acaba ouvindo essas questões. O que ocorre muitas vezes é que essa questão hormonal, ela pode sofrer um grande desajuste na mulher por conta de desregular o seu mecanismo natural. Então, esse é um problema sério nas mulheres, porque há um desequilíbrio hormonal. Mesmo, por exemplo, a pílula do dia seguinte, que ela é uma descarga hormonal 30 vezes mais forte e potente, que confunde o cérebro
e faz com que o cérebro envie para as trompas, para os ovários, informações hormonais de que não deve segurar aquele embrião que foi fecundado. Por isso que essa descarga hormonal do pílula do dia seguinte pode criar problemas genéticos, pode criar problemas de distúrbio hormonal futuros na mulher, como acontece muitas vezes, tá? E outros que são de cuidado, de vacinas e injeções e tudo mais, que seriam para regular a questão da fertilização. E a última opção, os métodos definitivos, a vasectomia, que pode ser reversível, e a laqueadura das trompas, o desligamento das trompas. Claro que ele é muito mais invasivo na mulher do que no homem. Então, por isso, quanto possível, o mais correto seria que o homem fizesse o desligamento pela vasectomia do que a mulher pela laqueadura, já que a mulher poderia sofrer até mesmo com distúrbios hormonais futuramente. Existem polêmicas quanto à contracepção. A polêmica religiosa, por exemplo, por que não evitar o mal maior? O que seria o mal maior? Que aí os eticistas, eles entram numa guerra. Lembrem vocês lá naquela primeira aula, quando eu falei de vitalistas, liberais e pragmáticos, e há uma guerra. O que é o mal maior? O mal maior é deixar nascer uma criança que vai ser futuramente abandonada, maltratada, mal cuidada, que não vai ter condições de sobrevivência. Esse é o mal maior. Ou o mal maior é a sua própria morte? Olhe que interessante. Então, há uma briga entre os eticistas, entre os vitalistas, pragmáticos, e também os que são liberais, utilitaristas, em dizer que é difícil definir o que é mal maior neste caso. O mal maior poderia estar no fato de que a criança que vai nascer e futuramente vai definhar, porque ela não vai se compor o próprio corpo integralmente com as doenças de formação, de má formação, ou então a consciência escrupulosa de uma pessoa cuja fé não permite que ela atente contra a vida de outra. Então aí nós estamos com um problema sério. O que é evitar o mal maior? Pílula do dia seguinte, é abortiva ou não? Para os vitalistas, sim. Para os pragmáticos, não. Reflexos jurídicos e sociais. Quais são os programas de saúde pública que nós conhecemos acerca disso? Será que não é o caso de uma campanha de conscientização? É porque nós estamos aí vendo muitas adolescentes com a sua vida sexual iniciada precocemente. Qual é o problema? O problema é distribuir pílula do dia seguinte? Ou o problema é uma campanha de educação e conscientização? Pois é, o problema está posto para nós discutirmos. Agora, outro caso, o carnaval. Durante um período, o carnaval distribuiu a camisinha. Se vocês hão de lembrar que existiam aqueles tipo caixa eletrônicos, que a pessoa chegava lá, digitava lá, apertava no botão e caía uma camisinha, 2, 3, quantas ela fosse utilizar. Nos carnavais isso é mais antigo, de 10 anos para trás. Nos carnavais mais recentes, foi distribuído a pílula do dia seguinte. O Estado distribuindo gratuitamente a pílula do dia seguinte. Então, antes, pelo menos, o Estado tinha essa preocupação. Não vamos deixar a pessoa engravidar, nem tampouco ela vai pegar doença. Hoje o Estado, ou mais recentemente o Estado, disse, não, pode até pegar doença, contanto que não tenha filhos. E agora não faz nada. Não tem campanha nenhuma, nem de pílula do dia seguinte, nem de camisinha e muito menos de conscientização. Aí,
Quais são os programas que nós conhecemos para evitar gravidez indesejada na adolescência, no período do carnaval, de famílias que já têm muitos filhos? Quais são os programas de conscientização? É uma pergunta. Comprometimento médico-científico, as consequências para a saúde. Hoje nós sabemos que o nosso sistema de saúde é precário nessa questão de cuidado com a vida. Quanto ao direito de procriação, a família, base da sociedade, tem direito de proteção do Estado. Então há um direito que foi fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, né? Como eu já mencionei, para a paternidade responsável, planejamento familiar, decisão do casal, tudo isso faz parte da instituição familiar livre e consciente, mas não pode ser coercitiva. Por exemplo, o Estado dizer, vocês só terão 2 filhos, não pode ser coercitivo. E os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos jurídicos e legais qualificados, proibições de qualquer designação discriminatória relacionados à filiação de um filho normal, natural, tá? Quanto ao desejo de ter um filho, vontade do casal ou da família, imposição da sociedade e o machismo, que quer o homem para provar que é macho, tem que procriar, tem que ter um filho. Isso é um autoritarismo cultural, né? Mas que existe. Nós vemos isso muito presente em nossa sociedade. É necessário a preparação psicológica? É necessário ter preparação financeira para ter um filho? Quem pode dizer que a tua família não pode ter um filho? Que você como casal não pode ter um filho porque você não tem dinheiro para sustentar o filho? E aí? Olha que problema. Assumir responsabilidades, né? Como que fica essas coisas? Ah, mas pôs o filho no mundo e gerou o filho, mas agora não, deixa que se crie como uma planta, como uma ameba, não tenho compromisso com isso. Hoje nós temos muito mais rigor na lei da paternidade e da maternidade responsável. Na legislação brasileira, sobre o planejamento familiar, tem uma lei que é 9.263/96, que fala sobre o planejamento familiar. Vamos lá. É um direito de todo cidadão, observado o disposto nesta lei. Artigo 2º. Para fins desta lei, entendem-se planejamento familiar como conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação e aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Então, somente a família pode ter esse controle, essa regulação de fecundidade. É proibida a utilização das opções, o que se refere ao capítulo para qualquer tipo de controle demográfico. Então, não pode. O Estado não tem o direito de intervir no planejamento familiar a fim de controle demográfico. Aqui no Brasil, o planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem, ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral da saúde. Sobre o planejamento familiar, o artigo 3 diz o seguinte: é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, o homem ou casal, dentro de uma visão global integral da saúde. Parágrafo único. As instâncias gestoras do SUS, em todos os seus níveis, na prestação de ações previstas no capítulo, obrigam-se a garantir em toda a sua rede de serviço, no que respeita à atenção à mulher, ao homem e ao casal, programas de atenção integral à saúde, em todos os seus ciclos vitais, que inclua como atividades básicas, entre outras, assistência da concepção e contracepção, pré-natal, assistência ao parto, puerpério, neonato, né, tudo que vem depois do parto, controle das doenças sexualmente transmissíveis, controle e preservação do câncer cérvico-uterino, câncer de mama, câncer de pênis e assim por diante.
O Estado não pode regular. E o Estado se obriga ao dever de cuidar do filho ou dos filhos que a prole vai ter. Ainda que a família tenha 11 filhos, a enfermeira chega lá e diz, mas seu Joaquim, 11 filhos, e ele responde, é Deus que quis, então não interessa. Ele vai continuar achando que é Deus que quis, e o Estado vai ter que cuidar, ajudar a cuidar, manter os 11 filhos. Sim, é lei. Não está sob discussão. O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Então, somente o casal pode, a partir de ações preventivas, o Estado pode oferecer palestras, até mesmo o Estado pode dizer assim, temos disponível para os casais que queiram a vasectomia ou a laqueadura, mas o casal tem que decidir, de comum acordo. O SUS promoverá o treinamento de recursos humanos, com ênfase na capacitação de pessoal técnico, visando a promoção de ação de atendimento à saúde reprodutiva. Então, é competência do SUS, o cuidado. Artigo 9º. Para o exercício do direito ao planejamento familiar, são oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção, cientificamente aceitos, que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção. Pessoas menos favorecidas têm liberdade de opção. Ou, uma pergunta, pessoas menos favorecidas têm liberdade de opção? Mas é o Estado que vai ter que dar Bolsa Família, é o Estado que vai ter que criar essas crianças vão penar de fome, vão sofrer. Não seria mais fácil métodos contraceptivos de regulação do Estado, para que essa família não sofra futuramente? O que vocês acham? Está aberta a discussão. Artigo 10º. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de 25 anos de idade ou, pelo menos, com 2 filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propício à pessoa interessada acesso a serviço de regulação e fecundidade, incluindo o aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce. E o SUS? Se obriga ao SUS a fazer isso? Por que o SUS teria que pagar para fazer uma cirurgia que é de interesse particular? Outra pergunta. Quando ocorre risco de morte ou risco à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunho e relatório escrito e assinado por 2 médicos. Então, a mulher teve uma gravidez extremamente de alto risco. Ela é hipertensa, diabética, vários problemas. A primeira criança nasceu com problemas gravíssimos, mas sobreviveu. A segunda criança supostamente vai morrer, não sobrevive. Mulher, mãe, nem criança. Cabe ao Estado, então, fazer a laqueadura na mulher para que ela não corra risco de morte. Isto é extremamente discutido, tá? Porque a mulher ainda pode, você vai pegar uma mulher que seja religiosa, ela diz, não, eu quero que Deus decida, se for para eu morrer, eu vou morrer, mas eu quero ter mais filhos. Então isso é extremamente controverso, cheio de problemas. E aí nós temos o controle da natalidade no Brasil. A raiz do problema da natalidade, hoje no Brasil, o problema da pobreza, da educação e a ausência de políticas contraceptivas, né? Então, é aquilo que nós já afirmamos. No Brasil, não se pode, o Estado não pode decidir quantos filhos.
mas ele pode educar para que aquela família não sofra pode educar, conscientizar, para que aquela família não sofra com filhos demais, por exemplo, né? Então aí nós temos essa questão de conscientização, ok? Vamos ver então o que mais que tem ali no nosso texto, continuando. Essa reflexão, eu poderia fazer uma pergunta para vocês. Pobreza, acesso à educação, são critérios para dizer que um casal pode ter 1, 2, 3, 4 filhos no máximo? Nós poderíamos dizer que a pobreza pode regular? É uma pergunta, não vou dar resposta. Depois, controle da natalidade no Brasil, entendimento do homem mediano. Crescimento desordenado da população, falta de planejamento, sobretudo nas favelas, falta de moradia, degradação do meio ambiente, aumento da criminalidade, exclusão social, distúrbios humanos, países mais desenvolvidos, taxas mais baixas de natalidade. Então, assim, qual é o entendimento para o controle de natalidade no Brasil? No Brasil, eu estou afirmando reiteradas vezes que não existe controle de natalidade e muito pouco de planejamento familiar. Mas há uma discussão em torno do acesso à produção e aos bens, né? Produção e bens e serviços. Porque compensa ter uma população e não ter como dar de comer. Aí nós estamos vendo uma discussão que acontece nos bastidores do coronavírus sobre controle de natalidade, que o coronavírus poderia ter surgido para diminuir um pouco a população mundial, porque senão o país ou os países, o planeta, pode não dar conta de tanto ser humano. Então, talvez outros vírus sejam ainda criados para que haja um controle populacional, de densidade demográfica, para que o planeta não entre em colapso. Pois é, a discussão está colocada. Sobre controle de natalidade no Brasil, existe a questão da satisfação com o volume gigantesco de natalidade. Fartura de mão de obra a baixo custo, e aqui nós temos também o problema sobre duas questões, que não é problema, mas são duas características das sociedades atuais. A taxa de mortalidade infantil cada vez diminui, ou seja, as crianças estão sobrevivendo cada vez mais. Então, graças aí à ajuda de ONGs e de instituições religiosas, e também mesmo do SUS, né, um SUS bem aplicado, nós vamos entender que as crianças estão recebendo nutrição desde o início, merenda escolar, reforço nutricional, alimentar. Então, nós temos uma baixa mortalidade infantil. E temos uma outra questão, que é o aumento do índice de idade per capita. Então, a nossa população está cada vez mais idosa. Se você pegar um país como a Itália, e outros países estão no mesmo rumo, a Grã-Bretanha, quase toda a Europa, são famílias que não têm filhos. Talvez um cachorro, e olha lá, mas os casais não têm filhos. Tanto é que estão indo para países de terceiro mundo para adotar, porque optaram por não ter filhos, né, genéticos. A pergunta, que fenômeno é esse que faz com que casais italianos não queiram gerar, mas queiram vir para o Brasil e adotar 3 crianças, como foi o caso de uma família que eu mesmo acompanhei o processo de adoção depois que os pais, com problemas de sanidade mental, perderam o poder pátrio. Então, o que leva um casal da Itália a vir para cá? Será que nós temos todo o controle, que isso vai ser a aula da semana que vem, controle sobre
sobre tráfico humano, tráfico de órgãos e assim por diante? Olha, são questões ali interessantes para nós discutirmos. Mas um fenômeno é esse, né? O fenômeno que está colocado aí. É o fenômeno de as pessoas não terem mais, sobretudo nessas sociedades bem desenvolvidas, não terem mais o desejo de procriar, né? Então vão ajudar na criação de filhos de países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos. Depois nós temos o controle de natalidade no Brasil, que o SUS oferece 8 opções de métodos contraceptivos. O planejamento familiar, assegurado pela Constituição Federal, o acesso à vasectomia, laqueadura, por pedido dos interessados, né, do genitor e progenitor, a distribuição de preservativos, de métodos hormonais, injeção, mini pílula, pílula combinada, diafragma, pílulas anticoncepcionais de emergência, distribuição e implantação do DIU. Depois nós temos também os mais procurados pelo público feminino, que é a pílula anticoncepcional e o DIU, o investimento em políticas educacionais nos centros e nos postos de saúde, programa Rede Cegonha, isso já é meio desatualizado, né? Já temos outros programas nesse sentido, teste rápido de gravidez nas unidades básicas de saúde, a atenção para a participação do casal em todas as decisões. E daí nós temos a ética da procriação, responsabilidade, aceitação, sinceridade, motivação, doação, finalidade de procriar. Na ética da procriação, nós vamos encontrar o processo médico-científico que transforma a noção de concepção e altera a família tradicional. Então nós temos aí a questão de desejar ter filhos. Será que eu posso fazer qualquer coisa para eu ter um filho? Será que adotar está completamente fora de cogitação? E outra pergunta, parar de ter filhos é um tabu? Por que no Brasil não pode se pensar numa política de controle de natalidade? 1, 2 ou 3 filhos? Quem precisa mais de 3, 4 filhos? Não estou dizendo que eu concordo ou discordo, tá? Estou levantando perguntas éticas. Depois nós temos questões voltadas, então, à sexualidade. A sexualidade faz parte da nossa conduta, diz Michel Foucault. Ela faz parte da liberdade em nosso usufruto deste mundo. O tema voltado para a sexualidade é um tema sempre muito interessante e cheio de pimenta. Parte integrante do ser humano. Todo ser é sexuado. Nós somos sexuados, não necessariamente pelas genitálias, mas nós somos sexuados pelos nossos gostos, desejos, prazeres, desejo de comprar, desejo de ver, desejo de pegar, desejo de comer, desejo de viajar, desejo de fazer sexo, desejo de estar com a pessoa. São muitos os desejos. E a sexualidade, ela não pode ser reduzida à genitalidade, porque aí nós vamos ter um problema sério. Nós vamos ter o problema dos que defendem que as únicas opções é macho e fêmea, e está fora de discussão qualquer outra possibilidade. O que a ética atual, moderna, vem para retemperar a sociedade, ou destemperar, vai depender da visão de cada um de vocês, é dizer que questões de sexualidade e de gênero, ideologia de gênero, a tão famosa ideologia de gênero, não está vinculada ao macho e à fêmea. Não está vinculado às genitálias. Não. O homem não é homem porque tem genitália masculina e a mulher não é mulher apenas porque tem genitália feminina. Isso dá muito rolo, muita bagunça. Porque nós temos que ver como que as diversas formas de entender ética vão fazer leitura.
E entramos aqui em nossa aula num dos momentos que talvez seja um dos mais interessantes. E é o momento em que eu sou convidado a trabalhar um pouco mais a questão de ética da compaixão, ética da alteridade, da empatia, e talvez me colocar no lugar da outra pessoa. Ah, mas eu tenho convicções religiosas. Será que a minha convicção religiosa se aplica à tua? Será que porque eu penso assim, eu sou cristão, caucasiano, de classe média, média baixa, mas média, criado em berço familiar, de família nuclear, pai, mãe, irmãos, educado e doutrinado dentro de uma igreja. Esse é o meu pensamento, little boxes, fechado, esquadrado, é aquilo, eu penso dessa forma. Tudo bem, ninguém está dizendo que eu estou errado, essa é a minha forma de conceber, mas existe outra pessoa que pensa completamente diferente de mim, e eu, como posso querer que aquela pessoa respeite o meu jeito de pensar, que é apenas mais um jeito de pensar, se eu não estou disposto a pensar ou a respeitar o jeito de pensar daquela pessoa? E aí? E como respeitar a visão dos ateus? Como respeitar a visão dos judeus, dos muçulmanos, dos hinduístas? Como pensar a respeito daqueles que não querem nada com religião nenhuma e que abordam uma outra forma de ética? Muito, muito complicado, gente. Muito delicado pensar desta forma. Por isso que quando nós somos chamados a fazer ética, nós precisamos ter, assim, quais são as legislações que regulam o nosso pensamento, mas nós precisamos pressupor, e eu acho que é isso que nós precisamos entender aqui nessa aula, precisamos pressupor a dimensão do respeito. Na primeira aula eu devo ter dito, se eu não disse eu vou dizer agora, se eu disse, vocês lembram, eu vou reiterar agora, eu nunca gostei da palavra tolerância. Tolerância significa que eu tolero, mas eu sou o dono da verdade e você está errado. Então, na medida em que eu tolero, eu deixo você viver. Como se você viver fosse uma obra de caridade minha. Como se você caminhar ali pela rua fosse algo que eu, muito bondoso e generoso, vou te permitir. Porque eu estou te tolerando. Uma nova tolerância. O que nós precisamos trabalhar é a dimensão do respeito. E aí eu lembro de um filósofo chamado Maurice Nedoncel, que eu sempre trago nas minhas aulas, que os respeitos, eles são mútuos, e eles se encontram, e o meu vai até onde começa o teu. O meu espaço vai até onde começa o teu. O meu limite vai até onde começa o teu limite. Transigir, transgredir, intolerância é você ocupar um espaço que não é teu. É você obrigar a outra pessoa a pensar com a tua cabeça. Religiosamente, politicamente, economicamente, eticamente, oscambalmente, qualquer coisa que seja mente. Tudo mente. Então, a propósito do respeito, nós vamos entender, e eu parto do pressuposto, gente, que a minha aula seja baseada a minha aula é fulcrada no respeito, tá? Não é na tolerância, não é naquela coisa, eu trago minhas convicções bíblicas para vocês, e que vocês têm que aceitar, porque na minha Bíblia não sei o quê, mas é a minha Bíblia. Então, a parte integrante do ser humano, a sexualidade, diz respeito à sua, não apenas à sua genitalidade, mas diz respeito à sua intimidade, afetividade, carinho e ternura.
forma de expressão, de sentir, expressar o amor humano através das relações afetivo-sociais. Tem uma obra que é, se eu não me engano, eu tinha pesquisado para a aula passada, estou procurando aqui, deixa eu ver se é essa aqui, ó. Eu já pelo nome da autora, eu já digo se é exato. Cristiane e Amanda. Deixa eu ver se é essa aqui. Ou ela vai citar a autora que eu quero que vocês conheçam. Nasci num corpo errado. Nasci num corpo estranho. Né? É o tema dessa discussão. E aí nós temos essa dimensão hoje da Tami, por exemplo, né? O Tami, que é o filho ou a filha da Gretchen. E são muitos os casos. Eu já falei para vocês na primeira aula daquele caso ali da trans de Canoinhas, né? Que ela é Miss Trans catarinense, e que eu cheguei a dar aula no início em que eu estava dando aula para uma criança que eu chamei de Tá Bom Menina. Lembram disso, né? E que era um piá, mas um piá que sempre foi menina, desde pequeno. Eu não sei quantos anos tinha, se era 8, 9, 10 anos de idade, mas chegou na minha aula e falou alguma coisa que eu não lembro direito o que era, e ao final eu disse, tá bom menina. Aí o que eu posso, os outros alunos riram e dizendo que eu tinha, e ele saiu triste, né? Porque imagine isso há 20 anos atrás, talvez, não sei, um pouco mais. Aí então, hoje essa menina é Miss Trans catarinense, que é a Josiela, que depois talvez alguém de vocês pode até conhecer. Mas então, gente, o fenômeno hoje da transexualidade. O que é uma pessoa... O que é uma pessoa que você possa dizer eu sou um homem ou eu sou uma mulher? É uma pessoa que traz consigo suas intimidades, afetividades, carinhos e ternuras. Não apenas o pênis ou a vagina é que vai definir se é homem ou se é mulher. E ainda nós temos outras questões, que são as relações, além das relações afetivo-sexuais, nós temos o problema das relações sociais, daquela pessoa que não se reconhece. Eu não me reconheço nesse corpo. Eu não sou aquilo que sou, né? Não sou aquilo que eu aparento ser. Agora, o que nós podemos entender, então, no tempo em que nós estamos vivendo? São os aspectos culturais, que hoje determinam muito, aspectos de cor, de raça, de sexo, de deficiências. Não são apenas aspectos genitais. Há um conjunto de relação corpórea, psíquica e sentimental que determinam a sexualidade. E não apenas a genitalidade. É nisso que eu estou insistindo. A sexualidade não se define pela genitalidade. Pênis homem, vagina mulher. Em tese, o que determina a sexualidade são as relações corpóreas, psíquicas e sentimentais. O desejo voltado da pessoa objetual, né? Qual é o desejo que essa pessoa sente? Os sonhos, os delírios, o prazer, o gozo, a dor, o que lhe faz doer? As pessoas que ficam no armário a vida inteira, imagine aquela dor que aquela pessoa deve sentir por ela amar a quem não ama, por ela não conseguir amar quem ela verdadeiramente ama. Já parou para pensar? As ideias de realização, de crescimento, de futuro. O que uma pessoa dessas pode olhar para o futuro e dizer assim, eu estou comprometido a ser quem eu não gosto? A questão de consciência, de plenitude do presente, de memória do passado. O que construiu essa pessoa? Tá? Então são várias bases.
Hoje nós falamos de LGBTQI+, tá? Se quiserem lá pesquisar o que significa tudo isso, fiquem à vontade. Nós falamos de LGBTQI+. E aí então, eu vou ver se eu colo aí uma imagem. Vou fazer isso agora, porque eu não tinha feito antes. Vamos ver se vai dar certo, porque eu estou com um problema na minha... no computador aqui. Não vai. Não vou conseguir. Mas se você tiver acesso à internet, eu vou pedir que você digite ali Conchita Wurst. Conchita Wurst. W-U-R-S-T. Conchita Wurst. Ou eu posso mandar um vídeo ali para vocês assistirem ela. É só vocês me pedirem hoje à noite. Seu professor, mande o vídeo daquela pessoa que o professor mandou para vocês assistirem. Hoje então se fala de LGBTQI+. O que é o que? Já pesquisaram? O que são os queers? Então hoje nós temos LGBT, que são gays, lésbicas, transformistas, tudo aquela linha, e os queers, que é um novo modelo de sexualidade. Não tem nada de homem, não tem nada de mulher, e tem tudo de homem e tem tudo de mulher ao mesmo tempo. É uma mulher linda, vocês vão ver depois a foto que eu vou mandar, com os olhos bem coiseado, bem arrumado, não sei como é que é a palavra, me fugiu a palavra, o cabelo bem penteado, bem arrumado, de barba, com uma voz feminina, com trejeitos masculinos ou femininos, mas é assim, é uma figura não identificada, tá? O queer é aquela figura que não se aplica mais para homem ou mulher, é uma confusão entre homem e mulher, é uma mulher com barba, é um homem de sobrancelha bem delineado, mas com características femininas, né? Então, enfim, é difícil você saber, você definir o que é uma pessoa queer hoje. Você vai ver que existem pessoas que conseguem, ele nasceu homem e quer ser mulher. Então é um desejo, inclusive nós temos hoje a questão da alteração no registro civil, a possibilidade de alterar no registro civil a pessoa transexual, a modificação do nome e do sexo, independente da realização da cirurgia de transgenitalização, né? Então a pessoa, aliás, vocês sabem que a transgenitalização é possível de homem para mulher, que quando nasceu o homem e vai fazer a transgenitalização, vai recolher as coisas, cortar e tudo mais, mas não existe possibilidade do contrário, de uma mulher virar homem, por causa do problema da ereção. Quais são os comandos mentais que o cérebro feminino mandaria lá para baixo para conseguir fazer com que os nervos funcionassem? Então tá aí, né? O desafio para o homem, para a mulher e o homem que querem brincar de Deus, né? Que querem ser, vamos ver se a gente consegue aí fazer com que a mulher vire homem e o homem vire mulher. Então, genética não, deixamos a genética para trás. Mas física, biologicamente falando, a transgenitalização é possível no caso de homem para virar mulher. Nós temos o primeiro caso, né, famoso aqui no Brasil, que é o da Roberta Close, e de muitos outros mais recentemente, e que hoje a transgenitalização já é reconhecida por lei, né? Já tem uma lei que fala sobre transgenitalização, tem uma lei que fala sobre esterilização, uma lei que já libera para que o SUS pague a esterilização e o SUS também pague pelo direito a mudar de gênero, mudar de identidade masculina e feminina. Temos, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu já acho para vocês, do direito constitucional, do direito civil, nós temos a lei
1626. É um acórdão, na verdade, ele não é uma lei, é um acórdão, que permite, então, mudar o nome no registro civil e permite que o SUS... achei aqui, ó, a lei 6.015/73, que é a lei que dá o direito fundamental e o direito humano de sua imutabilidade relativa e de sua regularização conforme a lei. Por fim, vira à baila análise e recente decisão jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça no julgamento do Acórdão do Rio Grande do Sul de 1.626.739 do Rio Grande do Sul. Eu posso deixar disponível para vocês este acórdão, para vocês saberem que existe uma lei que determina que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, tá? E também toda pessoa tem direito a regular, de forma de assegurar que todos os seus direitos, mediante nomes fictícios, sejam definidos por lei. Quanto à questão da cirurgia de transgênero, nós vamos encontrar também algumas coisas já em forma de leis, que permitem, então, que o transgênero faça a sua cirurgia. Já estou abrindo aqui questões jurídicas de transgênero. Transgênero, aqui, Conselho Federal de Medicina revoga a resolução 1482 de 97, no mesmo sentido, artigo 3 da resolução 1652 de 2002, permitindo, a título experimental, a realização de cirurgia de transgenitalização, de tipo neocolpovulvoplastia, neofaloplastia e procedimento de complementar de gônadas e características secundárias, sexuais secundárias, tá? Aí está o desafio. E aí as pessoas poderiam dizer, mas é certo gastar com o SUS numa cirurgia de mudança de gênero, se aquela pessoa não apresenta uma grave doença a ponto de impor ao Estado o ônus de ter que pagar? Se ela quer mudar, ela não deveria ter o dinheiro também para fazer essa cirurgia? Pois é, aí vai aquela alegação. O que é saúde? Saúde também não é saúde mental? E o direito que a própria pessoa pode ter e exigir de que ela, no corpo certo, poderia se sentir melhor e mais feliz, não é também uma questão de bem-estar? Depois, então, eu vou mostrar para vocês, é só vocês me lembrarem à noite, a hora que vocês estiverem na aula online, eu estarei disponível. Peçam, por favor, para eu apresentar para vocês a Conchita Wurst, tá? Conchita Wurst, que é uma queer, um modelo hoje de transgênero, que já é novidade no mundo, novidade aí nessa questão da sexualidade. Voltando então ao nosso texto, sexualidade e cultura, revolução industrial, sexualidade como consumo, o que são comportamentos sexuais, mecanismo relativamente simples, mera reação erótica, então não é apenas erotismo, é uma questão social e moral. E hoje nós temos questões mais contemporâneas, que é a rejeição do nexo de causalidade e de sexualidade, conjugalidade e família, que hoje não significa mais dizer que para ser família tem que ser pai, mãe e filhos. Família nuclear, patriarcal, pai, mãe e filhos. Hoje as famílias fogem desse nexo de sexualidade e conjugalidade familiar. Por isso, existe uma lei que já permite a adoção por homossexuais, por homoafetivos. Está disponível no Unimestre também esta lei, que está ali, o direito civil, família e adoção de menores por casal homossexual.
o recurso especial que está ali, 889.852 do Rio Grande do Sul, está disponível a partir da Lei 12.010/09 e 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que dá deferimento ao direito de pessoas do mesmo sexo adotarem crianças de menor idade, tá? Então já existe sim esta possibilidade para conhecimento de todos. E hoje também rompe com essa ligação entre amor e vida dentro da família. Será que todos os que têm família vivem num seio de amor? Vivem felizes? Às vezes, para ser feliz, tem que estar longe da família. O pai briga, a mãe não suporta. Então, hoje, essa ideia de família é um pouco polarizado, pulverizado. Não é mais a procriação que determina a família. Algumas questões para refletir. Atitudes morais deixaram de ter valor? Tudo ficou possível, permitido? A partir de quando? E quais as consequências de relativizar tudo? Tudo é permitido. Agora qualquer coisa. Sexualidade sem moldes e sem limites tem por consequência uma procriação irresponsável? Olha que perguntas interessantes. E qual é o papel da ética médica em tudo isso? Aí vocês têm ali no texto de vocês a conjugalidade e a procriação, a estrutura corpórea na qual lemos a dimensão de toda pessoa, indica que a sexualidade diferenciada, no caso união homossexual, não necessariamente é problema para a questão de estrutura familiar, né? Então nós temos ali a possibilidade de uma união familiar, considerando não mais a conjugalidade e a procriação, mas a ideia de afetividade, uma família construída no vínculo afetivo. Aí então os casais homossexuais vão alegar que eles só adotam crianças cuja família nuclear e patriarcal não deu certo. Viu? Só é possível adotar uma criança por um casal homossexual se a família patriarcal nuclear não deu certo. Esse é o grande argumento para eles dizerem que então eles estão ali disponíveis para serem afetuosos. Sexualidade das pessoas deficientes, né, questão cognitiva, isso eu não vou entrar nesse âmbito. E por fim, um filho a qualquer custo. Qual é o nível de responsabilidade e disponibilidade? Quais são os problemas de doação dos filhos e de adoção? Ah, mas a mulher que foi estuprada, por que não levar a gravidez até o final para uma possível doação? Quais são os atravancamentos, os problemas legais de doação e adoção no Brasil? Certo? Então terminamos a nossa discussão sobre questões de sexualidade. Nós entramos aí em vários pontos, várias questões. Não vamos falar sobre questões culturais, e nem tampouco vamos abordar questões de preconceito sobre homossexual, heterossexual, bissexual, pansexual, o que quer que seja sexual, mas é para colocar aí para vocês quais são os maiores problemas relacionados às questões sexuais, certo? Então, depois à noite eu posso deixar para vocês disponível o tema do Nasci no Corpo Estranho. E hoje, então, nós vamos terminando por aqui. Nós vimos direitos sexuais, transgênero, ética da diversidade, critérios de inclusão, né, como que eu falei para vocês sobre a questão de respeito e não de tolerância. E também a barriga solidária, já falamos na aula passada. Para a próxima aula nós vamos falar sobre entorpecentes, a indústria do tráfico, internação compulsória da Cracolândia, tráfico de pessoas e de órgãos humanos. Certo, gente? Ficamos por aqui hoje. Alguma dúvida que surgir, eu sei que os temas são bastante polêmicos, estarei à disposição de vocês a partir das 20h30 de hoje.
Abraço a todos.